Quando foi a última vez que você leu um romance, um conto, uma peça de teatro, enfim, qualquer obra ficcional, que não fosse um livro de autoajuda ou focado em produtividade? Estou te perguntando isso por conta dessa lista aqui de livros mais vendidos no Brasil. Sim, quase todos, se não todos, são livros de não ficção. Mais do que isso, grande parte dessas obras tem nichos muito particulares em termos de temas. A gente está falando de livros que propõem discussões acerca de desenvolvimento pessoal, produtividade e negócios. E isso diz muito sobre o mundo em que a gente vive e sobre o que a gente tem deixado de viver também. Não me entendam mal, por favor. Eu não estou aqui para dizer que esses livros são necessariamente ruins e que eles precisam ser banidos. Eu só acho curioso e queria discutir com vocês o fato de eles dominarem tanto assim essas listas. Esses dados, quando analisados, permitem a gente chegar à conclusão de que as pessoas, quando elas optam por dedicar tempo e atenção a algum tipo de leitura, elas geralmente escolhem obras que prometem resultados rápidos, ou que, no mínimo, ofereçam conhecimentos que podem ser colocados em prática. E isso tem muito a ver com o que a gente chama de cultura do utilitarismo. Hoje em dia, tudo precisa ter uma função, tudo precisa servir para alguma coisa. Até o nosso lazer tem que ser produtivo. Vocês já perceberam como até o ato de descansar precisa vir acompanhado de uma técnica atualmente? A gente medita para ser mais eficiente no trabalho. A gente caminha para gastar calorias. A gente lê para aprender algo que gere dinheiro. Nesse cenário, a ficção vira um artigo de luxo, ou pior, uma perda de tempo. E é aí que a gente começa a ver um dado curioso, que com certeza também é alarmante. Várias pesquisas mostram que a maioria dos homens que leem, quando leem, leem obras que são de não ficção. Isso porque existe um estigma de que a ficção enquanto gênero seria algo menos sério, algo mais emocional. E se é mais emocional, é algo relacionado às mulheres e não aos homens. E aqui fica uma pergunta: por que a imaginação, a empatia, a sensibilidade são vistas como atributos exclusivamente femininos e, por isso, menores? Por que essas categorias são associadas à futilidade? Vamos até um pouco além. O que isso quer dizer sobre o modo como a gente enxerga as mulheres? Nesse ponto, eu queria resgatar um texto belíssimo do crítico literário brasileiro Antônio Cândido, chamado O Direito à Literatura. Nesse ensaio, ele afirma que a necessidade de fabulação é tão importante para o ser humano quanto a necessidade de se alimentar ou de dormir. A gente precisa de histórias. Todos nós, sem exceção. Desde a infância, com os contos de fada, as brincadeiras, até a vida adulta, com as séries, os jogos, os filmes, as novelas que a gente consome. É a partir dessas histórias que a gente entende o mundo e a gente se entende no mundo, que a gente consegue atribuir sentido para as nossas experiências. E a ficção vai além. Para aqueles que são fã de neurociência, a gente pode dizer que a ficção muda o modo como o nosso cérebro funciona. Ler obras de ficção é um processo que ativa áreas do nosso cérebro vinculadas à imaginação, à empatia, à compreensão de pontos de vista que são diferentes dos nossos. Um bom romance que apresenta personagens complexos faz com que a gente consiga habitar outras mentes. Ele permite que a gente acesse olhares que nós nunca teríamos a possibilidade de acessar, senão por meio da literatura.
Isso nos ajuda a lidar com ambiguidades, com incertezas, coisas que, por mais que a gente tente afastar da nossa realidade, elas existem e a gente precisa dar conta de manejá-las no nosso dia a dia. Quem lê ficção tem a oportunidade de ampliar o próprio repertório emocional e a desenvolver pensamento crítico. E isso não é papo romântico, isso é pesquisa científica. Ler ficção não é só lazer, é um exercício de humanidade. Obviamente que se você quiser usufruir de obras de ficção para puro entretenimento, tá tudo bem fazer isso. Afinal, a literatura e a arte, de maneira geral, não precisa de uma utilidade para existir. Ela simplesmente existe. De qualquer forma, é sempre bom manter em mente que ler histórias é lembrar que a vida é feita mais do que de resultados. Ler histórias é cultivar a imaginação, e a imaginação é o que nos mantém vivos. Vocês já pararam para pensar no que seria o nosso dia a dia se a gente não sonhasse, se a gente não fosse capaz de prospectar narrativas de um futuro? Isso tudo é ficção. Isso tudo é fabulação. É o que ajuda a gente a sair da cama todos os dias. E você? Qual foi o último livro de ficção que você leu que mexeu com as suas estruturas? Me conta aqui nos comentários. Quem sabe essa indicação não muda o dia ou mesmo a vida de outra pessoa também.